Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar continuidade então aqui ao capítulo 3 de Apocalipse, né? Nós lemos o capítulo 2 na semana passada, as cartas que estão no capítulo 2, né? Carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira. Sardes vai começar Hoje nós vamos começar pela igreja de Sardes, né? Então, versículo 1 do capítulo 3 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Lembra que a igreja de a igreja de Esmirna, né? Era uma igreja, o pastor, o Policarpo, né? Conheço que você é pobre e tal, e tal, e tal, mas és rico, tal, tal, tal. Esse aqui é o caso da igreja viva morta. Né? Você tem a aparência de quem está vivo, mas está morto. Santo Agostinho fala a respeito desse tipo de coisa, dizendo assim que é a igreja ou as pessoas que têm uma boa homilética, têm um bom falar, falam bem, mas não tem o amor. Né? E sem amor a pessoa está morta. Né? Tem a aparência de que vive, mas está morto. Sem o amor e sem as obras, quer dizer, um corpo que não anda, ele está morto. Pode ter uma aparência de vivo, pode estar com o olho aberto, tem aparência de vivo, você pode pintar ele bonito, maquiar bem, tem aparência de vivo, mas está morto. Por quê? Porque não se move, não tem obras nele. Ele não se move, ele não ama, ele não faz nada. Ele é um corpo morto. Né? Então a igreja de Sardes estava nessa situação. Ele diz para o anjo: você tem aparência de que vive, mas você está morto. Você fala bem, você pode falar bonito, você pode fazer aquilo, outro, mas você não tem obras, você não tem o amor para com os irmãos. Né? E isso aí é uma pessoa morta, é uma igreja morta. Né? Geralmente, quando o Senhor fala para o anjo da igreja, ele fala para ele e depois ele dá o recado para a igreja no geral. Por quê? Geralmente a igreja reflete o líder. Geralmente ele é assim. Né? Então o líder, basicamente, ele vai levar a igreja num caminho que ele está seguindo. Né? Então quando as pessoas veem um líder dessa maneira, eles vão ser igual. Vão olhar, vão dizer: eu posso vir à igreja, né? Posso vir e posso congregar e ter tudo, e continuar a minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. Posso continuar a minha vida sossegada, sem obras, sem a luta contra o mal, sem a luta contra o pecado, sem nada, está tudo bem. É uma vida social, né? As pessoas que às vezes estão se encontrando como se fosse um encontro social. Vou lá para tomar um café, bater o papo, escutar uma palavra, volto para casa e a minha vida continua a mesma. Né? Tem aparência de quem está vivo, né? Mas está morto. Né? A pessoa anda com uma Bíblia, tem aparência de cristão, né? Mas as suas obras não condizem com aquilo que ele faz. Isso hoje não acontece mais, né? Não. Não é? Então, nós vemos, né, que é comum isso. As pessoas têm aparência de cristão, têm aparência de que está servindo a Deus. O palavreado, às vezes, é um palavreado até muito santo, né? Que até irrita um pouco. Né? Irrita mesmo. Eu, logo quando conheci alguns tipos de evangélicos, né, eu não entendia o que eles diziam. Porque em qualquer conversa, eles metiam uma palavra que eu não entendia, que eles falavam entre eles na igreja. Eu falava: mas o que quer dizer com isso? Né? E achava-se que era uma palavra santa, mas a vida da pessoa não era santa. Não era uma vida de santidade, ou de busca de santidade. Né? Então, o Senhor está avisando isso para o anjo que estava em Sardes. Ele diz assim no versículo 2: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Você vê? Consolida o que está, quer dizer, a igreja estava morrendo.
tinha aparência de viva, ou seja, você vai lá, está todo mundo cantando, o som é muito bom, a igreja é muito bonita, o povo canta bonito, e louva aquele negócio. Estão morrendo, porque não tem as obras, não tem o amor, né? Então ele diz, consolei-os que estão para morrer, porque eu não tenho achado você íntegro na presença do meu Deus. Isso tudo quem escreveu foi João, que estava... Que viu Jesus. Não, mas que estava em outro canto, tipo um recado de Jesus, porque João Uma visão. não tinha contato com eles. Não, João estava exilado, né, na ilha de Patmos. Então, ele não tinha... Com essas 7 igrejas, não. Porque essas 7 igrejas, provavelmente João, é o que diz a tradição, João era responsável por essas 7 igrejas que estavam ali. Mas ele estava preso. E tinha os pastores que estavam lá. E aí o Senhor aparece para João e fala, escreve essas coisas para os 7 pastores, os 7 anjos que estão naquelas igrejas. Então, porque o Senhor, ele, como ele é onipresente, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, né? E ele manda o recado. Hoje, nós vemos, não é necessário que o Senhor chegue e fale, olha, avisa a igreja tal que eles estão assim. Está escrito aqui. Não é? Isso que eu estou falando. Está aqui. Então, quando chega o dia do julgamento, mas ninguém me avisou. Você leu o que estava escrito? Não. Como diz uma patroa minha, né? Às 3 horas da tarde eu tenho que ir lá tomar café, né? Estou na casa dela. Se ela não está, eu tenho que fazer. E tomar o café. Aí se ela chega, você tomou café? Não. Aí você precisa fazer um convite especial para você fazer seu café e tomar. Né? Então, quer dizer, vai ser preciso um recado especial de Deus para a pessoa saber que tem que estar aqui. O Senhor deixou escrito. Né? Essas coisas, porque o homem, ele é sempre o mesmo, ele repete os seus pecados, às vezes um pouco pior. Nós vemos quando nós olhamos para o mundo hoje e nós nos assustamos com o que está acontecendo, Sodoma e Gomorra não era muito diferente disso, né? Você vê que será como nos tempos de Sodoma e Gomorra? Sim. Não é? Então, quando nós assustamos, é falta de sabedoria. Porque a gente não conhece o passado, às vezes. Então é falta de sabedoria, no caso. Falta do conhecimento. No meu caso, É. eu geralmente ainda me assusto e ainda fico triste. Mas você vê, quando nós vemos, você vê que Júlio César, por exemplo, ele era o governador tirano, o imperador, né? Então ele olhava assim, vinha um jovem bonito, eu gostei daquele jovem, castra ele, traz para mim que ele vai ser meu amante. Credo. É normal isso em Roma. Calígula foi um dos. Né? O pai não queria mais o filho e matava, esse aqui eu não quero mais, podia ter 15 anos. Não era nem aborto, podia ter 15 anos. Ah, esse aqui eu não quero mais, matar ele. E ninguém falava, era normal. Quem que foi convencendo eles de mudar? Foi a igreja. Uau. Quando a igreja foi avançando, a igreja foi sendo luz do mundo e sal da terra. E foi mudando. Mudou? Né? Hoje, quando Jesus disse, se o sal perdeu o seu sabor, ele de mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Igreja de Sardes. Né? Olha, não tenho achado suas obras dignas diante de Deus. Vocês têm cara de quem está vivo, mas está morrendo, está perdendo sabor. O sal perde o sabor, ele é jogado fora e pisoteado pelos homens. Né? Aí vem a zombaria, né? Piadas contra a igreja, e tudo que você imaginar. Os homens vão pisar em cima, porque perdeu o sal. Então, na ânsia de agradar a todos, a igreja começa a morrer. Né? Sendo que a igreja tem que dizer a verdade, assim. Né? Então ele fala, olha, não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então vem um alerta, olha, eu vou vir para você, assim como vem um ladrão não avisa. Vou vir tal hora assaltar a tua casa, você tem que estar vigiando todo dia, né? Tranca a porta, né? E vigia. Vou vir para você igual vem um ladrão. E você não vai saber a hora que eu vou vir. Você vai ser pego de surpresa. Depois, quando você assustar, né, você já está sendo castigado por Deus. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Você veja que lá no Antigo Testamento aconteceu isso, né? Quando Elias
chega para Deus e fala, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Deus falou assim, não, Elias, eu reservei para mim ainda 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Né? Então, assim estava acontecendo na igreja de Sardes. Tinha uns poucos. Os que são dispensacionalistas, eles ligam essa passagem com a reforma protestante. Né? Dispensacionalistas, eu falei acho que semana passada sobre eles, né? Que eles ligam, cada uma dessas igrejas é uma época, cada uma dessas cartas aqui é uma época da igreja. Né? Eles ligam essa daqui à época do protestantismo, que sobraram poucos, né? Que não tinham entrado no problema que estava a igreja. Né? Mas aqui o recado é certo para todos os tempos, não só para um tempo. Por exemplo, se você pegar a igreja de Esmirna hoje, né? Uhum. A igreja de Esmirna seria a igreja do Egito, a igreja da Síria, a igreja do Iraque, né? Que estão sendo perseguidas, que estão seriam sendo por aí, mais ou menos. pobres e tá? perseguidas e tal, né? E essa daqui nós temos visto muitos hoje, muitos, né? Tem aparência de vivo, né? Mas tem poucas, aí está dizendo que ainda existe ainda. Existe. Um tempo atrás o Rodolfo esteve aqui, o menino, a gente veio, eu e o Marcos fomos buscar ele em Boston, a gente veio conversando. Aí bateu falando, vem cá, você que está no Brasil e tal, sobre o que está acontecendo em igrejas no Brasil, essas histórias, tanta coisa, ele falou assim, olha, a igreja no Brasil está indo muito bem, tá? Agora isso que você está falando aí, isso não é igreja, isso é outra coisa. Agora a igreja verdadeira é que está aqui, ó, entre essas poucas que continuam fazendo a obra, continuam fazendo o seu trabalho, continuam orando, continuam buscando. Agora essas outras que você está falando, isso aí não é igreja, é outra coisa. Então não confunde igreja com igreja. Com igrejas. Tá? Então isso aí é outra coisa. É. Tá? Agora uma coisa interessante que eu vejo aqui nessa carta é que você vê o que ele diz assim, ó. Contudo, em Sardes tem umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Você vê que Jesus não fala assim. Contudo, tem algumas pessoas que estavam em Sardes e viram que estava ruim e vazaram fora para outro lugar, para outra igreja. Continuaram lá para testemunho. Porque hoje o que acontece é o seguinte, olha, tem um livro do Lee Penn, que é The False Dawn, né? O nome do livro é A Falsa Aurora. E ele fala justamente sobre a questão do ecumenismo que se quer fazer no mundo, a junção de todas essas religiões. E o primeiro culto, a primeira reunião que foi feita, para nossa vergonha, foi feita no Rio de Janeiro, no Brasil. Né? Agora, o inventor disso é um bispo da igreja episcopal aqui da América, bispo Swen. E o interessante é que quem escreveu esse livro, ele é membro da igreja episcopal. Né? E ele ficou episcopal, entrou num problema terrível, né? Onde está se aceitando casamento gay. Casamento gay é igual quadrado redondo, não existe, porque casamento é casamento, né? É outra coisa. Mas ele está lá, firme, escreveu esse livro, estudou muito, e escreveu esse livro, não é um livro que o cara pensou para escrever, ele pesquisou, está lá todos os lugares onde ele foi, onde ele pesquisou e tudo, e ele diz o seguinte, eu oro a Deus para que mude a história da minha igreja, né? Da igreja no geral. Ele tem uns poucos lá dentro que não se contaminaram. Então, quando nós estamos num lugar onde está contaminado, e se nós temos maturidade, e se Deus nos colocou ali, é para ficar ali mesmo, para ser uma pedra no sapato de quem está contaminado. Para ser juízo diante de Deus, você estava ali, ó, fulano, Beltrano, estavam ali. Foram testemunharam contra vocês, porque Jesus diz assim, olha, virão povos do Oriente, do Ocidente, eles se levantarão Sodoma e Gomorra e vai testemunhar contra essa geração aqui, que não aceitou a vinda do Cristo. Né? Quer dizer, nós temos que ficar firmes onde estamos. Né? Para quê? Para testemunho. Às vezes fala, não, você fora daqui porque está muito ruim, o negócio está feio. Não, testemunho. Mas tem alguma parte da Bíblia que fala não se contaminar e apartar-se do mal. A gente pode apartar do mal? Você pode apartar-se do mal sem apartar de pessoas ou de lugares, às vezes, que a gente vai ser luz para eles. Ali você... Também, nós estamos falando aqui em relação a quando essa visão é uma visão, como é que fala? Uma visão macro. A gente não está falando só no caso dessa igreja. Por exemplo, nós estamos em Denver hoje, quantas igrejas? Pois.
tá? N igrejas. Eu estou dizendo em relação ao corpo como um todo, tá? Você sair desse meio, não... Quantas pessoas já vi falar, não vou mexer com a igreja, não. Não é porque ele se decepcionou com a igreja dele, é porque ele se decepcionou com a igreja em geral. Entendeu? Então isso aqui fala a respeito disso. Não só daqui. Se aqui é uma coisa, mas não, nós estamos falando do corpo como um todo, tá? Seria como, né, por exemplo, em embrião X, né? Por exemplo, é uma mão, um pé, aquela parte que não é boa, certo? Ela vai ser rejeitada e ela vai acontecer alguma coisa. Agora, se você concorda, se você apoia, se você está junto, não é fácil, é uma situação muito difícil de... O Jesus, ele não fala assim, ó, eu vou mandar vocês pregar num lugar bom. Ele fala, eu vou levar vocês como ovelhas no meio de lobos. Agora veja. E lobo quem é? Gente tá do nosso... Gente. Você vê que um pastor defendia as ovelhas inteiras. Porque se chegasse um lobo, ele fazia um destroço ali no rebanho. Agora você imagina pegar a ovelha e colocar no meio de lobos, muitos lobos. Quer dizer, a analogia que Jesus faz é muito forte, né? Mas é para que a gente vá na força de Deus, não na nossa força, né? Então por isso que ele fala, ó, tem uns poucos aí que não se contaminaram. Esses, mesmo que andando aí, vendo as coisas todas erradas, permaneceram firmes, vão andar comigo. Jesus vai comigo, vestidos de branco porque são dignos. Olha, quer dizer, é a recompensa da perseverança. E nós temos que perseverar ainda que a situação esteja difícil. Ainda que você olhe e fala, tá feio o negócio. Mas... É por isso que quando a gente lê Apocalipse, não é só uma questão de advertência, né, ou de crítica às igrejas, mas é uma palavra de esperança. Né? Porque ali naquele momento estava acontecendo a perseguição à igreja, né, no primeiro século. Então a palavra do Senhor veio como ânimo também, como força, como esperança. E não somente alertando algumas situações específicas das igrejas, né? Mas também uma força. Que ainda existe ainda uma chance, existe pessoas ainda sérias ainda na história. Sérias, existem. É aquele negócio, tem pessoas que falam assim, as igrejas estão tudo assim, os pastores estão tudo assados, não sei. Não, tem pessoas sérias, muito sérias, né? Que estão lá e é só pesquisar, você pesquisa em qualquer lugar. Seja no meio protestante, seja no meio católico romano, seja no meio católico ortodoxo, você vai achar pessoas sérias. O ser humano hoje em dia, quando você fala qualquer coisa de igreja, hoje estava com a experiência, o tio Manuela estava comigo, você fala qualquer coisa de igreja, eu já tenho como experiência isso. A primeira coisa que a pessoa sai fora, ele toca no dízimo. Então não é o apego, o dinheiro que lá fora, que nós, seres humanos, temos. Então a primeira coisa, o primeiro embaraço de Deus é esse aí, assim, não de Deus, mas do ser humano para chegar perto de Deus. Porque antes dele ouvir qualquer coisa, ele já vai. Quando você fala em igreja, porque muito se fala de pastor que faz isso, aquilo outro, vamos supor, é verdade. Mas eles já estão armados, as pessoas já estão armadas, nem contra isso, não, já é um... Ali você pode ver que é uma coisa maligna mesmo nisso, né? Eu lembro uma vez um irmão estava pregando e ele pegou uma cartolina branca, né, com um furo no meio, né? Um ponto preto no meio, né? E ele levantou a cartolina. O que vocês estão vendo aqui? Um ponto preto, um ponto preto. Quem vê a cartolina? Olha o tamanho da cartolina branca. Você vê só um negocinho preto no meio, quer dizer, as pessoas, isso é uma coisa maligna mesmo. O copo do meio para baixo nunca está meio cheio. Não é? E aí o versículo 5 ele diz assim, o vencedor, olha, isso aí vem a promessa, né? Que é a palavra de ânimo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora imagine você, Jesus chegando diante de Deus Pai e dos anjos e dizendo o teu nome assim, ó, esse aqui é fiel, o fulano de tal. Eu confesso o nome dele porque esse aqui eu assino embaixo. Não, imagine quando você chega para alguém e fala assim, ó, você está andando com alguém, né? Aí você encontra uma pessoa, aí você fala assim, ó, esse aqui é o meu amigo, né? Eu apresento ele para você, né? Tal.
O prazer que você tem não é gostoso? Alguém chegar e apresentar você é um sabor todo especial, né? E você vê que o apóstolo Paulo fala assim, que Jesus não se envergonha de chamar nós de irmãos. Diante de Deus Pai. Pai, esse aqui é o meu irmão Juraci, o meu irmão Eduardo, minha irmã Cida, irmã... Vai falando, né? Meu irmão o Roger, meu irmão Márcio, enfim, todo mundo. Esse aqui é o meu irmão. Eu confesso ele diante do Senhor e de toda a miríade de anjos que está no céu nos vendo. Quer dizer, é uma recompensa. Pensar nesse privilégio, nesse presente que é Deus ter dado, assim, o entendimento para nós, ter vindo dele, da gente entender essa verdade e ter aceitado ele, assim, entendido a mensagem da salvação. É um privilégio muito grande, não tem como a gente compagar isso. Não tem. É uma coisa assim que não tem palavra para dizer, a gente não consegue explicar, né? Porque é coisa de Deus, né? O que Jesus fez por nós, né? Quer dizer, isso quem vai falar diante de Deus, quem vai confessar o nosso nome diante de Deus Pai, é o Criador do universo, Jesus Cristo. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele nos criou e ele nos confessa diante do Pai. Quer dizer, é um negócio, né, tremendo. Né? Depois vem a igreja Filadélfia, também outra igreja que não vai receber a advertência como as outras igrejas receberam, né? Nem essa nem a Esmirna, né? Olha só, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Então a chave de Davi é poder, porque Davi era rei, né? Então Davi tinha um poder. Então a chave de Davi significa poder, que Jesus é rei. Isso que significa, ele é rei. Eu sou o rei, né? E aquilo que eu digo está dito, né? Depois diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você vê. Não precisa ser uma igreja forte, precisa ser uma pessoa forte, que tenha muita influência, ou que seja... Não precisa nada disso. É só guardar a palavra do Senhor. É isso, é simples. Porém, eu vou colocar diante de você uma porta aberta, grande, que ninguém pode fechar. Insignificância de números. Insignificância de números. De números, de força, de poder humano que se fala, né? Não tem problema. Ele diz, olha, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, debaixo de uma perseguição terrível, talvez o pastor de Filadélfia tenha sido pego e não negou o nome, depois talvez tenha sido solto e vai saber o que aconteceu, né? Mas não negou o nome e guardou a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E você veja, havia perseguição dos judeus contra a igreja. E Jesus fala assim, ó, esses que se dizem judeus, mas não são sinagoga de Satanás, né? Por que Jesus diz isso? Quando Jesus fala para os judeus assim, que estavam perseguindo ele, né? Que eles diziam assim, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, o pai de vocês é o diabo. Porque vocês fazem... Falava de Jesus leve, né? O pai de vocês é o diabo. Porque as obras de vocês são igual a dele. Exato. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Vocês estão querendo me matar. Abraão vocês é mentem coisa. que me querem matar e vocês dizem que o pai de vocês é Abraão. Sai fora, Vocês são filhos do diabo, né? Né? Então Jesus diz, são sinagoga de Satanás, porque estão perseguindo o corpo de Cristo. Quer dizer, quem persegue a igreja, persegue o Cristo. Quer dizer, que Paulo estava perseguindo a igreja. O que Jesus falou? Paulo, por que persegue a minha igreja? Por que você me persegue? Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Né? Então, pô, essa sinagoga de Satanás. Né? Ele falou assim, ó, eu vou fazer com que eles venham prostrar-se aos seus pés e conhecer que te amei. Quer dizer, eles vão vir e vão reconhecer que eu te amei, que você é meu escolhido. Né?
Eles estão te perseguindo, vão vir aqui te pedir perdão, vão vir prostrar os teus pés. Eu vou fazer isso com eles. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha só o que é guardar a palavra de Deus. Porque você guardou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, se Deus guarda o pastor aqui de Éfeso, porque ele guardou a palavra dele, eu vou te guardar de Filadélfia, né? Da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra, para provar os habitantes dela. Isso é a palavra de Deus para nós hoje, dizendo o seguinte: vocês guardam a minha palavra, vocês não vão ficar na tribulação. E houve alguma tribulação sobre essa igreja nessa época? Ah, sim, muitas, né? Perseguição. Perseguição. Eram jogados para os leões comer. Tinha prêmio para quem inventasse uma tortura mais terrível para os cristãos. Tinha uns que eles colocavam, tinha cristão que eles colocavam numa chapa quente e ia assando o cara vivo devagarinho. Abaixa o fogo, aí baixava, ia virando o cara e ia assando. Foi das épocas, né? Na época do esticador também, né? Foi... Várias coisas, jogava para os leões, comerem. Os instrumentos de tortura foram dessa época. Terríveis. Nessa época eles avançaram muito os instrumentos de tortura. Então quer dizer... Imagina enfiar uma agulha assim debaixo da unha assim. Ah, isso foi Hitler. Eu já não. Não foi nessa época, não. Alfredo, tem um filme, eu já assisti ele esse dia de uma cena. O cristão estava preso nas gaiolas, assim, tá? E as pessoas não falando que eles negassem a Jesus, né? Aí alguns saíram para negar e eles foram mortos. E um dos principais do filme, ele foi decapitado. Decapitado. Não, esquartejado, né? Amarrou os cavalos e puxou ele por trás da terra. Assim era, quer dizer, não tinha... Não sei. E o povo ia à loucura, né? Com isso aí, era o teatro deles, eles assistiam e verem. O divertimento. Era o divertimento deles, não tinha cinema, né? Não, mas bem diferente de hoje, né? O vídeo do YouTube da galera lá. Pois é. Você vê como é que são as coisas, né? O homem é terrível, né? Então, essa é uma palavra de esperança para nós, e quando nós guardamos a palavra de Deus, Deus nos guarda da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os habitantes da terra, não os crentes, os habitantes da terra. Então aqui, é uma esperança para nós de que nós não passaremos pela grande tribulação que há de vir. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Eita. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor mesmo gravará o nome de Deus, o nome da cidade santa, o novo nome dele em nós. Graças a Deus. Estaremos no templo dele e jamais sairemos de lá, porque seremos governantes juntos com o Senhor. Depois vem a carta à igreja Essa é boa. em Laodiceia, né? Olha só. É, nossa. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço todas as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora, por que ele dizia que não era nem quente nem frio? Eu lembro de um padre falando isso aí. Ele disse assim: gente, ou você tem que ser frio ou quente. Isso não quer dizer de espiritualidade. Ou você tem que ser firme, uma coisa ou outra. Você não pode estar no meio, misturado, né? Então, ele diz assim: gente, quem é que toma uma água morna? Putz, é horrível. Na Ásia toma. Na Ásia, é um negócio horrível tomar água morna, Eu né? tomo de manhã com limão. Nossa Deus. Mas É, mas vai É um embora. remédio, né? Fala, É mas horrível, é tá com bom. aquele calorão, a sede, né? Você está trabalhando, suando, um copinho de água morna, né? Gente,
Ou um café morno, né? Um friozão. Você vai tomar um cafezinho morno, por favor. Nós, Né? Gente, não tem como, né? Então, quer dizer que nós temos que assumir a nossa posição. A nossa posição não deve variar no mais ou menos. Nós temos que ter a posição. Frio ou quente. Isso não quer dizer se você é frio espiritualmente ou quente espiritualmente. Você está fazendo analogia de posição que deve ser tomada, né? Porque você é morno, que mistura o quente com o frio, eu estou a ponto de te vomitar na minha boca. Por quê? Ele diz assim, porque você diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. São as igrejas ricas que nós vemos hoje. Sou rico, tenho de tudo, não dependo de ninguém. Eu busco a Deus para que Deus me dê riqueza, para eu não depender de ninguém. O que é a comunidade dos crentes? É um dependendo do outro, porque somos membros um dos outros. O apóstolo Paulo, quando escreve, dizendo, vós sois membros de Cristo, e cada um de vós tem uma função no corpo de Cristo, que é a igreja. Se o olho disser, eu não sou o pé, ele não vai fazer parte do corpo por causa disso, né? Então você não vai ver um pé andando sozinho aí na rua. Se você cortar o pé do corpo, ele morre, né? E o pé não vai ter vida, porque tem que estar ligado ao corpo. E cada membro do corpo tem a sua função, não só a função eclesiástica, mas função no corpo inteiro de Cristo. Porque toda a função nossa é sacerdotal, é de sacrifício, é de morte para nós, para a vida do irmão. Né? Sacrifício é isso. Sacerdote é isso, sacrificar, né? É morrer para mim por causa do irmão. É morrer meu tempo, que às vezes eu queria estar no lazer, mas eu tenho que atender o irmão, né? É morrer, às vezes, financeiramente, que eu tenho que, obrigação nossa, cuidar dos nossos irmãos mais pobres, né? Enfim, é renunciar a várias coisas, né? Então, a comunidade é essa, é um dependendo do outro. Esse pastor dizia, eu sou rico. É um camarada que nós vemos, nem ia falar o nome dele, né? que fica pregando aí teologia da prosperidade. Cara, só um camarada? Uns aí, né? Uns e outros aí, né? Mas era mais ou menos, imagine um desses hoje, que era esse pastor aqui de Esmirna, ou de Laodiceia, né? Esse pastor de Laodiceia, ou seja, sou rico, tal, e Jesus diz, você é morno. Você perdeu o amor que deve ter entre os irmãos. Você diz, eu sou rico, de nada tenho falta, estou abastado, estou na bênção, né? Como... Isso aí, geralmente as pessoas usam isso aí, né? Estou na bênção. Uhum. Deus me abençoou para que eu seja rico. Para mim mesmo, para o meu próprio uso, não é para o bem de ninguém, não, é para o meu próprio uso, né? E aí você vê ele dizendo assim, né? A história daquele que Jesus conta, aquela parábola do homem que colheu muito e disse, vou construir grandes celeiros agora e tal, e vou dizer para mim o seguinte, descansa minha alma, né? Porque agora estou abastado e tudo. E Jesus falou assim, louco, você não sabe mesmo que nessa noite vão pedir a tua alma, e o que você vai apresentar diante de Deus, né? Então a situação dele dizia assim, olha, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que você é infeliz? Sim. Miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Né? Então, Jesus está falando, volta para a palavra de Deus, para aquilo que você tem aprendido, porque a tua esperança não pode estar nesse mundo, a tua esperança não pode estar nas coisas aqui desse mundo, a tua esperança tem que estar em Deus, não é? Ao invés de você ficar se exibindo e dizendo, olha como eu sou abençoado, olha como eu sou rico, olha como eu não tenho falta de nada, né? Ao invés disso, deveria estar dizendo que você é dependente de Deus, você tem que comprar de mim roupa,
Você tem que comprar de mim ouro refinado. É de mim em mim que você tem que confiar. Não nas tuas riquezas, nas tuas posses, daquilo que você tem. Porque a nossa vida é o quê? Um sopro. Quantos e quantos impérios eram enormes, ricos e hoje não são nada mais? Né? Onde está a Assíria? Acabou. Né? A Síria que dominou o mundo. Onde está a Etiópia que dominou o mundo? A Etiópia dominou o mundo, conquistou o que pôde, dominou muito, foi rico, foi um império riquíssimo. Como é que está a situação da Etiópia hoje? E lá, nas profecias, está lá escrito o castigo de Deus sobre a Etiópia. Está escrito. Rainha de Candace, né? Etiópia. Etiópia é. Tá, castigo sobre Etiópia, que Deus ia fazer. E está aí, ó. Só não vê quem não quer. Então nós vemos, por todos esses lugares, todos aqueles que confiaram em seu poder, Nabucodonosor foi um exemplo disso, né? Olha o que eu fiz. Ficou louco, foi comer capim 7 anos, cresceu o pé do corpo e tudo mais, para reconhecer que Deus era Deus, né? Que Deus é Deus, né? Então, a situação sempre é essa. Você pode ver que, na maioria das vezes, quando a pessoa está muito bem, ela começa a ter menos tempo para Deus. Isso, não vou dizer que é total, é no total, mas na maioria das vezes, não é? A pessoa vai indo e vai tendo menos tempo, porque ela vai se ocupando com mais as coisas do mundo. Né? Quando Paulo fala, irmãos, não viveis ansiosos por nada. Tendo o que comer, o que vestir, contentai-vos com isso, porque isso aqui é passageiro. Né? Mas a pessoa vai, como diz Salomão, aquele que aumenta a tua fazenda, aumenta também os que dela comem. E aí você vai ter que se preocupar com esse, com aquele outro, e vai sobrando menos tempo para Deus, para as coisas de Deus, e você vai cada vez... Primeiro, você tem que proteger aquilo que você tem tem que pôr no seguro aquilo que você tem. A sua preocupação é de noite com aquilo. Ao invés daquilo te servir, você está servindo aquilo. Não é? Quer dizer, o dinheiro, os bens, são para servir você e seus irmãos. Não é para você servi-los. Né? Você gastar todo o seu tempo naquilo. Né? Deixa eu ver essa aplicação. A gente que trabalha limpando casa, a gente vê isso. Às vezes pessoas que têm aplicações e tal, eles passam o dia no computador ali e tal, e faz a aplicação. Eu fico pensando, será que essa pessoa não parou para orar um pouquinho hoje? Né? Então, quer dizer, o segredo da nossa vida é o que o Senhor diz, olha, compre ouro de mim, vem falar comigo aqui, sou eu que sou quem providencia para você, não confie nessas coisas. Isso torna a pessoa morna, por quê? Porque ela vai se esquecendo de Deus, vai tendo cada vez menos tempo para Deus, vai misturando mais o mundo com as coisas de Deus, e daqui a pouco a pessoa está morna, é aquela pessoa que lia a Bíblia às vezes 2, 3 capítulos por dia, hoje lê um versículo a cada 3 dias, não é? Porque eu tenho muito o que fazer, né? Vai se tornando um ouro. Jesus falou, você tem que vir comprar vestes de mim, ouro de mim, para que colírio para o seu ouro, para que você veja o que você está fazendo da sua vida, que a sua vida vai passar, e quando você chegar, eu estava vendo uma reportagem ontem, de uns garimpeiros no norte do país, tinha um garimpo de diamantes, Roraima, e tem um garimpeiro com 80 anos. Nunca conseguiu achar uma pedra boa. E ele falou assim, ele está 50 anos garimpando, 50 anos. Aí foi pro repórter assim, rapaz, eu estou aqui garimpando, passou 50 anos, eu não vi. A mente do cara ali, eu tenho que achar uma pedra, passou 50 anos. Correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Mas tem muita gente que está garimpando outra coisa. Exatamente. Não é? Garimpando.